Sim, eu acho que, como estamos aqui no modo híbrido, acho que a questão do debate vai ser, de alguma maneira, não sei, de alguma maneira difícil de implementarmos. Se calhar, eu acho que o ponto de partida era interessante, como este impulso também do Mário também é muito interessante perceber que realmente qual é que era a nossa história, qual é que é o background que nós temos todos como associados na Alemanha. Se calhar podíamos vocês, talvez de um modo sucinto, todos em cada das associações, falarem um bocadinho do passado e do presente, e realmente, porque falámos um bocadinho agora do passado, um passado muito geral, e se calhar davam também a conhecer realmente quais é que são os constrangimentos que estão a acontecer neste momento e o que é que alterou do passado para o presente. Se calhar dava a palavra ao Tiago, que faz neste momento pela Berlim. Sim, eu faço se calhar uma conta a partir do contributo que o Mário acabou de partilhar, e o que me apraz dizer é que é uma realidade que mexe tanto não fosse eu ter assumido um jornal das comunidades. Portanto, toda a realidade que é um cabo de retratar, para mim que cheguei à Alemanha em 2010, era inexistente até tomar contacto com esta face da imigração portuguesa, que tem um passado histórico muito, muito relevante. Mas é para quem venha hoje em dia distante e não conhece, e é difícil compreender até esta necessidade de confraternização. Nós não temos presente os desafios a nível de integração, de socialização, de chegar aqui sem os conhecimentos que a nova geração tende a ter e o papel que esses centros tiveram no passado. Agora, por ser tão distante, também é difícil para mim à frente, ou não é para mim porque tenho o contacto através de um jornal que dirijo, que me deu a ponte com esta realidade passada, mas para as novas gerações e para associações mais jovens, como é o caso da Berlinda, e essencialmente as que estão baseadas em Berlim, porque em Berlim houve algo no passado que expirou e não se reavivou, portanto as associações que estamos em Berlim são de caráter muito mais recente, mesmo a nível do perfil de projeto e de associados, e com qualquer outro tipo de questões. Agora, eu acho que o mais importante para refletir, e tivemos um pouco isso há 2 anos em Hagen, na iniciativa promovida pelo GRDPA, tem a ver com a profissionalização das associações, acho que essa é a questão crucial, e pensar nos modelos de participação, porque mesmo os centros ou conseguiam financiar-se inteiramente pelas atividades económicas que geravam, ou também pela cotização. E eu entendo que esse modelo está esgotado hoje em dia e, portanto, temos de repensar em formas como captar o envolvimento das pessoas também da parte financeira. Não podemos estar unicamente dependentes de parceiros, de empresas que podem fazer os seus donativos, mas pensar como é que vamos apresentar o nosso valor a pessoas que beneficiam dos projetos que nós implementamos. E eu acho que isso já não é através da cotização e tem de ser muito à base da doação ou do crowdfunding. Temos de pensar bem como apresentar os serviços para o exterior e acho que esse é o desafio para o futuro, porque acho que temos de pensar, as atividades económicas tradicionais já não têm a fonte de rendimento, que nestes casos justificaria a manutenção dos centros, temos de ser muito mais criativos naquilo que pensamos, e eu acho que a profissionalização também poderá obrigar a pensar nas próprias associações como prestadoras de serviços, ou seja, na parte de apoio social pode-se pensar em chegar a pessoas que tenham efetiva necessidade de forma gratuita ou ao menor preço, mas tentar também pensar que podemos oferecer serviços a pessoas que podem doar ou contribuir ou consumi-los de forma a financiar as estruturas associativas. Manuel, passado e presente, GRDPA. Quero fazer um bocadinho de jus à minha idade e depois deste empolgamento que houve com a ASPA, eu vou dizer, por esse caminho a gente não vai. Não vai, por uma questão muito simples, não temos. Nós somos o futuro, somos o passado recente. Vocês são o presente futuro. Há uma evolução intelectual, um conceito de saber que nós, os mais velhos, tenho 73 anos, não temos para poder executar como vocês adquiriram e têm para poder fazer. Por isso, por aí não vamos. Foi um grande elogio para nós considerarmos uma associação digital, que somos em parte, mas eu gostaria de dizer, para fazer a conexão com aquilo que o Mário acabou de dizer, Mário Botas, nós fomos gerados por influência das comemorações dos 50 anos de imigração em 14, foi um dos organizadores,
A nossa gestão teve várias etapas. Nascemos a 16 de novembro de 2016, estamos registados, somos reconhecidos, temos estatutos e direção. O que não temos é o plafond necessário de saber técnico para executar aquilo que poderíamos e deveríamos executar. Usamos a nossa inteligência própria com a ajuda da inteligência artificial, mas de forma muito reduzida. Bom, temos documentos básicos, pelos quais nos orientamos, e temos também, aliás, até uma página de internet onde vocês nos podem visitar, com um certo esquema muito similar ao vosso, mas não tão profundo. A nossa página é www.gri-dpa.de. Já agora gostaria de dizer, nós estamos presentes na internet através do Facebook. Não temos outro caminho de momento porque não temos a capacidade técnica para isso. Temos uma direção real, não temos sede, não temos membros, nem temos membros pagantes, e isso verificamos que foi um erro que queremos emendar a partir das próximas eleições que vamos ter a partir do ano que vem. Mas não deixamos de ter atividades que eu considero boas. Por exemplo, nós tivemos a nossa primeira conferência numa associação portuguesa São Jorgense, ou seja, nós, como não temos sede, somos uma espécie de cucos, utilizamos as sedes dos outros e exercemos a cooperação bilateral. Na São Jorgense, em Düsseldorf, fizemos a nossa primeira conferência sobre a língua portuguesa, como fator identitário de integração. Os resultados da conferência estão neste momento na imprensa, na Druckerei, como a gente diz em alemão, porque precisávamos de auxílio para os publicar e recebemos esses auxílios da isso. Fizemos a segunda conferência, a 26 de outubro de 19, também numa associação, a Associação Portuguesa de Hagen, sobre o associativismo. Esse livro, com os resultados, já saiu. Eu tinha aqui um exemplar para mostrar, mas entreguei hoje à Sra. Secretária de Estado, porque também foi editado com o apoio dela. E vamos ter a terceira conferência, como já dissemos aqui, no próximo dia 11 de dezembro, e esperamos poder realizá-la, porque como as coisas estão, não vai ser muito fácil. Temos uma cooperação muito intensa com a ASPA, sobretudo a nível de videoconferências que fazemos, com o apoio do Bom Dia, que nos oferece a plataforma. Ou seja, como eu costumo dizer, eu não preciso saber tudo, só preciso saber de quem sabe. Então vamos fazer a cooperação. Se as associações tivessem a coragem de dar esse passo em frente, de se abrirem e cooperarem mutuamente, nós poderíamos estar muito mais avançados, porque eu hoje já não tenho ilusões de poder dar os passos que alguns já deram. Fico por aqui neste momento. Perfeito. Muito obrigado pela partilha. Luís Pacheco. Olá, Presidente do Passado da Luso-Asiática. Ora bem, muito obrigado pelo convite. A nossa associação Luso-Asiática, como o nome diz, já a ligação que há dezenas de anos que existe, foi fundada, fez este ano 25 anos, foi uma festa fantástica, algumas pessoas que estão aqui estiveram lá. No passado já movimentamos projetos muito, muito importantes, como exemplo uma rua com o nome da Amália Rodrigues, conseguimos que a Câmara de Hamburgo escolhesse a grande fadista e muitas mais coisas. Temos muitos sócios alemães que sabem dar o valor ao nosso Portugal, que às vezes conhecem melhor o país do que nós. Claro, também temos muitos sócios portugueses. E a gente reagimos rápidos agora à pandemia. Para os sócios alemães que querem aprender a nossa língua, estamos agora a dar aulas via Skype, uma vez por semana, que está a funcionar muito, muito bem. Por isso necessitamos do passado, dos idosos e dos novos para reagir à pandemia, mas estamos a ir por um caminho muito, muito certo. Por isso, mais uma vez, obrigado, e é bom que nós partilhamos experiências e isso, as médias, vou levar muitas coisas que aprendi
por hoje. Obrigado. Sim, sempre quiserem algum apoio relativamente aos websites, a maneira como estamos a arquiteturar isto, não tenham dúvida a contactar, por favor. Sim, aqui se me permites o comentário, o Manuel estava a ser modesto na parte do conhecimento a nível informático e coisas assim, mas tem outras fontes de saber imensas que podem partilhar e que eu estimo muito. A nível de um lobby político, são animais muito mais fortes do que muitos de nós que estamos recém-chegados à política das comunidades. Eu também queria dizer isso, eu portanto sou de uma associação nova e tenho aprendido imenso desde que os conheci, porque assim, não estaria, poderia estar aqui com uma perspectiva muito fechada do meu cantinho que conheço, não é? Portanto, sem ter a origem das histórias, das passagens, dos testemunhos que ouvimos, porque nós somos de onde vimos, não é? Dos percursos, e nós somos a comunidade, e a comunidade não sou só eu, só aqui as pessoas nesta sala. E, portanto, é preciso perceber tudo isso para termos também de saber nos movimentar e entender esta comunidade que são. Portanto, o problema é a aderência. Nós somos homopolíticos. Todos nós sabemos a evolução que tivemos. O Mário descreveu um pouquinho, mas parou ali num certo tempo onde depois nós recomeçamos. Mas falta-nos muito pouca aderência. O nosso povo está muito dirigido para Portugal. Pessoal, é aqui que a gente vive, é aqui que somos influenciados, é aqui que a gente tem que movimentar as coisas, cívica e politicamente. E é por isso que nós nos encaminhamos por esse caminho de posicionar-nos politicamente. Temos que ajudar mais no futuro. Mas as pessoas ainda têm medo. Eu recordo dos tempos em que eu era sindicalista, ia fazer a formação sindical nas associações, era um problema, as associações fechavam-se, a gente não quer política aqui na associação. Eu disse, não é política, são os teus direitos, os teus interesses, e tu tens de te filiar no sindicato para... Era um medo terrível, e esse medo ainda continua a existir. Temos muito poucos cidadãos portugueses, nós somos apartidários, somos pluripartidários, temos gente dos vários quadrantes políticos no nosso grupo, mas há muita gente que, quando eles não tomam uma posição política, é um problema. É isso que tem que se mudar. Obrigado pela partida. Vamos só deixar de dar a voz à Ana Correia, que já está há algum tempo à espera. Não te esqueças da pergunta que vais fazer. Mas obrigado, mas é devido a isso que nós temos este painel. Acho que é mesmo para perceber realmente qual é que é o âmbito das associações e de maneira como é que podemos cooperar e ajudar-nos uns aos outros. Portanto, eu passava a palavra agora à Ana Correia. Olá, Ana. Olá, muito boa tarde. Espero Obrigado, que estás à espera. Não, é um prazer. Espero que me consigam ouvir bem. Certo. Presente e passado da Luso Academy. Presente e passado, sim. A Luso já tem 10 anos, foi fundada em Londres. É uma organização que promove a língua portuguesa, mas através do ensino da música a crianças e jovens lusodescendentes. Atualmente está também presente no Luxemburgo. E recentemente, devido a um desafio, na verdade, colocado pela ASPA, começamos a dar aulas a crianças na Alemanha, unicamente online. O nosso método de ensino é híbrido, parte é presencial, parte é online, em que na parte online as crianças dos vários países têm aulas em conjunto, aulas teóricas, mas agora realmente na Alemanha é totalmente online. Passado e presente, claro que teve que haver uma pequena adaptação, pois o nosso método já era muito online, tal como a secretaria, a gestão, a organização era toda online, mesmo as aulas teóricas. Alguns projetos tiveram que passar unicamente para online, estou-me agora a lembrar, por exemplo, do podcast, que era suposto ser uma viagem com as crianças de Inglaterra e passou a ser um podcast sobre música com crianças em português. Colaboramos muito também com centros, com associações, vimos realmente essa grande dificuldade que dependiam da promoção de jantares, da promoção do Magusto, dos almoços que era aí que conseguiam a agregação de fundos. Realmente vemos essa grande dificuldade, que felizmente nós não tivemos tanto essa dificuldade porque facilmente nos adaptamos ao online e as crianças realmente é do mais fácil para se adaptarem a qualquer desafio. Obrigada. Obrigado, Ana, pela partilha. Raul Reis, bom dia, passado e presente, bom dia.
Olá, muito boa tarde a todos e a todas, é um gosto estar aqui com vocês. Tenho imensa pena de não estar em Berlim, uma cidade que eu adoro, mas um pequeno acidente a semana passada a fazer, um acidente de trabalho, a fazer uma reportagem durante a Feira Médica, onde esteve presente o Secretário de Estado da Internacionalização e mais de 60 empresas portuguesas, deixaram-me esta mão meia paralisada. Isto vai passar, mas era um bocado complicado para viajar. Portanto, as minhas desculpas, gostaria muito de estar aí com tantos amigos que aí estão. O Bom Dia é uma associação sem fins lucrativos, apesar de muita gente não o saber ou às vezes nem acreditar, porque dizem como é que é possível vocês terem essa estrutura, vocês funcionarem assim como uma associação. E nós existimos há 20 anos e acompanhamos o evoluir do movimento associativo no Luxemburgo, onde estou. Embora eu tenha conhecido o movimento associativo noutros países, por exemplo na Bélgica, em Madrid, onde vivi também, e é muito diferente. No Luxemburgo, por exemplo, para vos dar uma ideia, há 20 anos atrás existiam mais de 100 associações. Na última vez que reuniu a Confederação das Associações Portuguesas do Luxemburgo, estavam representadas apenas 14. Portanto, isto mostra muito bem o que aconteceu e como as associações foram desaparecendo. Nós mesmos, Bom Dia, como associação, vivemos isso na pele, porque nós temos desde ontem 112 colaboradores de vários tipos e feitios, remunerados, não remunerados, colaboradores voluntários, etc. Mas, por exemplo, na estrutura mesmo da associação, direção, etc., da última vez tivemos dificuldades para fazer uma lista. Portanto, membros ativos na parte administrativa, temos poucos membros. Temos menos do que tínhamos há 5 ou 6 anos atrás. Há um problema de voluntariado e isso leva-me ao que eu ouvi uma frase do Tiago que me agradou, em que o Tiago falava da profissionalização, não há dúvida nenhuma. Nós acreditamos nisso, nós acreditamos tanto que conseguimos fazê-lo, que conseguimos recrutar pessoas, etc., mas é muito difícil, e depois ainda é mais difícil, por exemplo, já se falou hoje aqui neste evento dos apoios do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da DGACCP, por exemplo, se não me engano, e está aí o Fernando que não me deixará mentir, suponho que ainda está aí na audiência, não se pode pedir apoio, por exemplo, para ter um chefe de projeto. Ora, o maior trabalho para fazer um projeto, o mais caro, é habitualmente o chefe de projeto, e isso salta, não é elegível. É muito complicado. Nós, por exemplo, em todos os projetos que fizemos e tivemos, felizmente, apoio da DGACCP já algumas vezes, os projetos que fizemos custaram-nos mais em remuneração de pessoas para gerirem o projeto ou para fazerem partes do projeto do que o resto. E as associações, assim, quase ninguém tem tempo. Há uns anos atrás a União Europeia lançou um ano de voluntariado, lançou até fundos para apoiar associações, para apoiar estruturas, etc. Eu acho que cada vez mais é preciso. Eu via mais voluntariado há 15 anos ou há 20 anos nas comunidades, e não só, do que vejo agora. Agora vejo muita movimentação, vejo muitas pessoas a movimentarem-se no sentido de manifestarem, de reclamarem, mas de forma estruturada muito pouco. Aliás, temos esses movimentos sociais, por exemplo, anti-vacinas, anti-qualquer coisa, que são muitas vezes não estruturados, que não têm uma associação, há pessoas disponíveis para isso, mas não há pessoas para fazerem um trabalho estruturado. E depois, eu não posso deixar de dizer que é uma coisa que me aflige, obviamente, porque a pandemia veio estragar ainda mais as coisas, não há dúvida nenhuma. Se as associações que sobreviviam, como alguém disse, não sei se foi o Mário, se foi o Manuel, que são os mais experientes nestas praias, muitas associações sobreviveram porque simplesmente abriram um café ou um restaurante. Ora, a pandemia fechou o café e fechou o restaurante. E isso para muitos foi fatal. Eu assisti a alguns, a situação tornou-se muito, muito complicada. Queria só ainda completar com... Vou-vos dar um exemplo, aliás, não quero perder muito tempo, mas acho que é importante. O Luxemburgo chegou a ter um campeonato de futebol português com 2 divisões. Ou seja, havia mais de 20 equipas de associações portuguesas que disputavam o campeonato. E posso-vos dizer mais, há 15 anos atrás esse campeonato tinha mais espectadores que o campeonato nacional luxemburguês.
porque os portugueses são muitos e porque gostam mais de futebol do que os luxemburgueses. Havia, portanto, uma vintena de clubes. Neste momento, o Benfica e o Porto têm uma casa no Luxemburgo, o Sporting teve 2, claro, porque é o maior, mas essas casas só resistem porque têm um café por trás. Porque há um café. Porque mesmo as casas desses grandes clubes nacionais não resistiriam sem ter um café onde as pessoas se juntam, onde as pessoas jantam. Portanto, há de facto uma mudança, mas há esperança, eu acho que há esperança, há associações muito vivas, nós estamos aqui fomos convidados por uma, não é? Que mostra dinamismo, tenho a honra de fazer parte de uma, de participar com a Ana, com a Luso Academy, com o GRID EPA, colaborar com a ASPA, temos a sorte de poder fazer e de pormos recursos em conjunto para também conseguirmos os nossos objetivos, mas vê-se que a dificuldade é muito, muito grande e que há, de facto, uma mudança a fazer. E essa mudança passará certamente por outra visão das coisas e de como será sustentável. A pandemia também veio complicar isso. Eu falo, por exemplo, pela Associação Bom Dia. A Associação Bom Dia contava em certos projetos ter determinado tipo de sponsors que simplesmente não apareceram. A pandemia assustou muita gente e é muito difícil convencer alguém a investir num projeto porque dizem-se vamos ver, isto ainda não acabou, vamos ver em que dá a crise, agora vem a inflação, etc, etc. Portanto, estamos a discutir num momento ainda mais complicado do que se discutíssemos há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, se calhar, porque nós nem imaginávamos o que nos ia acontecer, não é? Estaríamos a dizer que as coisas corriam mal, mas agora ainda é mais complicado. E sobretudo, e eu insisto nisto, é a falta de vontade, a falta de voluntariado. E se calhar é preciso também haver mais... Perguntar-me-nos porquê, porque eu não tenho respostas, não faço a mais mínima ideia porque é que as pessoas deixaram de ser voluntárias para participar em projetos construtivos e muitas vezes estão na rua a manifestar-se, muitas vezes por projetos destrutivos, infelizmente. Claro, eu aproveitava este impulso do relógio. Parece-me que temos aqui tanta gente capacitada com tanta informação. Acho que é um problema que nós devemos pensar um bocadinho e pensar realmente qual é que pode ser o futuro, né, das associações. E é um bocadinho o que falamos aqui na era digital, é um bocadinho a pensar também o que é o futuro. Aqui a adesão, o Manuel falou também um bocadinho da adesão e dos associados, é um ponto importante, não é? Aqui há várias coisas e tentava levar a discussão um bocadinho mais para o lado do futuro, mas não estamos a voltarmos a falar um bocadinho, porque passámos o dia todo a falar um bocadinho do passado, de quais eram as associações e quais é que são os dramas que estamos a sobreviver, ou pelo menos a combater neste momento. Eu acho que, de alguma maneira, existem, portanto, a partir do momento em que nós temos as redes sociais ou as comunicações através da internet ou através do WhatsApp, ou através de outras fontes que podem facilitar a comunicação, dessa maneira, essas tecnologias também estão a cortar a comunicação emocional das pessoas, isto é, as pessoas não se juntam, não é? É o que está a acontecer, não é? A pandemia está a levar que, de alguma maneira, mesmo que se juntam digitais, não existe esse lado emocional, não é? Não existe lado de trabalhar para um projeto em conjunto. Nesse ponto, a pergunta que eu fazia é quais é que são as perguntas que devemos fazer realmente para ir de encontro a essas disrupções, não é? de utilizadores, não é? Como é que podemos encarar estas novas pessoas, estes novos utilizadores, e como é que podemos encarar este novo normal, não é? Não estamos no normal que era, não é? Portanto, é um novo normal, um próximo normal. Tiago, deixava esta pedra para ti neste momento. Eu acho que vais candidatar agora para uma nova direção o Berlinda para mais 5 anos. Acho que é um desafio que vais ter que encarar. Sim, é uma reflexão imensa sobre aquilo que estamos a fazer e nós apresentámos com muito orgulho com uma missão que eu acho que chega a um ponto que tem de ser revista. Não pode ser só a promoção da cultura em língua portuguesa, tem de ser também a promoção do que artistas, intelectuais e outros portugueses estão a fazer em Berlim e apresentar isso para a Alemanha. Portanto, acho que vai ser um foco muito mais do futuro do que agora. Também para abrir mais a sociedade alemã. Acho que temos de trazer mais pessoas. Eu acho que discutámos um bocadinho a associação nos modos em que conhecemos uma estrutura mais formal e temos que começar a pensar muito mais em projetos. E nesse aspecto, até o que a DGA-CCP montou em 2017, acho que é uma boa aproximação à realidade do futuro.
Nós temos de estruturar a ação associativa muito mais à base do projeto, e acho que isso pode ajudar também na base dos voluntários. Eu acho que o problema em captar pessoas tem a ver com o compromisso temporal, e nós sabemos isso enquanto dirigentes associativos, ou seja, a médio e longo prazo é muito mais difícil, mas isso tem, em meu entender, tem a ver com uma mudança da sociedade. Também somos mais individualistas, também temos acesso, conseguimos mover-nos de forma individual, de forma muito mais fácil. Portanto, não precisamos das estruturas de apoio que existiam no passado. Só queria completar aqui uma coisa que no público está aqui, que vem do encontro, e uma pessoa que já foi dirigente associativa e está aqui a dar a sua opinião. As pessoas não participam porque todos nós temos vidas cada vez mais preenchidas. Acredito que se houvesse mais contribuidores, houvesse mais contribuidores se eles pudessem concentrar a sua contribuição naquilo que são as suas competências, sem os aspectos mais pesados do associativismo. É complicado. É de estimar, mas é complicado. E depois isso obriga a quem gira, não é? E estamos a falar que o Raul acabou de mencionar que normalmente nos projetos, ou mesmo na atividade associativa, não temos apoio à remuneração de quadros, e esse é o desafio da profissionalização. Eu percebo a parte de termos de ser criativos e buscar outras fontes de rendimento, e ninguém esquece isso e procura. Não é fácil. Portanto, está de alguma maneira interligado, portanto, quanto mais associados, mais existe a necessidade de profissionalização. Não necessariamente. Ou é da tua opinião que é mais o sentido de missão, e daí a profissionalização deveria estar sendo implementada? Acho que a profissionalização tem a ver com o valor criado, e portanto acho que é preciso trazer projetos que envolvam as pessoas para que percebam o valor. Mas eu aqui penso que a questão, e eu porque conheço a pessoa com a questão, penso que tem a ver porque hoje em dia, para fazer certas coisas, fazer um projeto, mas precisas de outras competências, precisas ter o budget, precisas fazer social media, tens a página, tens isto, e tu só te queres focar o projeto, não é? Sem ter todas as outras, te preocupares com isso. Portanto, eu penso que se a pessoa só puser o esforço naquela parte de facto que gosta e que consegue fazer, e não ter que fazer tudo o resto que é complementar e que não é sua competência e provavelmente não quer que seja, se é uma infraestrutura para isso, pode executar os seus projetos mais facilmente. Depois é preciso uma coordenação. Portanto, e a coordenação precisa de reuniões de coordenação, e portanto essa pessoa nunca vai não se vai poder cingir à sua área de competência, pode focar-se, mas depois precisa de já preciso dar um exemplo no nível do voluntariado, ou seja, para a Berlinda, a nível de eventos únicos, não é particularmente difícil encontrar voluntários. O difícil é para o trabalho continuado. Sim. Os eventos pontuais. Portanto, a nível de festa de Natal, a nível de noites da Berlinda, há sempre uma grande disponibilidade. Sim, mas para a continuidade é que é o desafio. A parte operacional, a parte mais burocrática, a parte constante de base, não é? Certo. Manuel, quais é que são as perguntas que devemos fazer aí para o próximo futuro? O novo normal, era o que eu estava a falar. Nós somos uma associação jovem, 2016 foi quando nascemos, houve um tempo de preparação, de elaboração, etc. Mas eu gostava de dizer, nós executámos 2 projetos sem qualquer ajuda, a não ser a daqueles bancos e outras organizações que nos ajudaram para a executar. Não tivemos apoios nenhum para as 2 primeiras conferências. O apoio que nós tivemos para as 2 conferências foi só para editar os resultados das mesmas, que foram compilados também por nós no final. Muito a trabalhar. Agora, o que não dá é haver um comboio, eu chamo agora a direção de um grupo, um comboio com 2 locomotivas sem carruagens atrás. Porque se não houver pessoal que viaje nas carruagens com as locomotivas, elas param. Esse é o problema que nós temos. Nós vamos ter que fazer eleições no ano que vem. Há 3 elementos que já disseram que não podem, possivelmente não poderão continuar. Ficam 2, nós somos 5. Eu pergunto, como é que vamos fazer? Eu, à minha idade, já tinha idade para ter juízo, não é? Aliás, eu trabalhei politicamente como deputado local e disse, aos 70 eu saio e quero que venha um jovem para o meu lugar. Queria, com a minha participação e o meu empenhamento, dizer, é possível fazer alguma coisa mesmo com a minha idade, mas eu só quero dar o impulso, o exemplo, mas temos que ter gente nova. Se conseguíssemos gente nova, com a capacidade científica de saber, de conhecimento, de técnicas, como tem a ASPA, o querido EPA tinha pernas para andar.
Mas esse é o problema. Esse é o problema que nós vamos ter que resolver em setembro. O segundo problema é, nós demos-nos o prazer de elaborar e estruturar este grupo e dizer, não vamos precisar de sócios, só de apoiadores, seguidores e pessoas entusiasmadas. Verificámos que foi um erro, nós não temos nenhum plafond financeiro, a não ser das ajudas de ocasião, como já acabei de dizer. Por exemplo, para a próxima conferência ainda estamos com algumas perspectivas abertas para que nos apoiem também. E estamos convencidos que vamos conseguir para executar um projeto que é de importância capital, que é o ensino da língua portuguesa no estrangeiro, neste caso da Alemanha. Isto vai ter implicações com a política. O nosso problema muitas vezes é também nós levantarmos, pormos o dedo na ferida e a política não dá resposta. Assim perde-se o entusiasmo. Nós estamos fartos há 40 anos de andarmos sempre a focar os mesmos problemas. Eu disse há dias uma frase que vou repetir aqui, eu até vou lê-la, que é para não dizer outra coisa do que eu disse da última vez. Vocês consistentes. Reconheçam à imigração o peso e o valor político que ela merece, como já lhe deram o peso e valor económico que ela tem. Se um dia dessemos um passo em frente nisto, chegávamos muito mais longe. Luís Pacheco. Mas o problema que nós temos também é o mesmo, recrutar jovens, isso é importantíssimo, porque somos todos voluntários e também notamos na nossa associação que não há interesse, todos nós temos a nossa profissão, trabalho, e eu notei agora na pandemia, muitos sócios, porque é que somos sócios? Não há eventos, não há nada, e nós temos uma vez por mês que é a ronda dos restaurantes para sócios e não sócios, onde se encontrávamos, discutíamos, pronto, isso falta, quer dizer, é muito, muito difícil. Por isso temos todos o mesmo problema, mas o importante é nós conectarmos uns com os outros e aprendermos e ajudarmos mais no futuro. Isso vai ser fundamental, porque estamos na Alemanha, no mesmo país, e a ligação vai ser muito mais importante no futuro. Ana Correia. Sim, Mário? Sim. Eu gostaria de chamar a atenção. As associações são compostas por pessoas. E as pessoas que compõem a associação, pelo menos as associações portuguesas aqui, são pessoas que vivem no agora e no aqui. E, portanto, uma pessoa pode motivá-las, mas tem que lhes mostrar concretamente onde é que vão ter as mais-valias. Em si, a criação de projetos, só a criação de projetos não lhes diz nada. A pessoa, antes de falar da estruturação do projeto, diz: isto vai trazer estas e estas vantagens, mais-valias. Então aí eles percebem e então a motivação começa a aparecer. Essa foi a minha experiência que eu fiz quando fundei a primeira federação das associações portuguesas aqui. Eu andei meses, não pode ser por internet. A pessoa tem que lá ir, tem que falar com as pessoas, tem que motivá-las. Posso confirmar, a gente faz uma vez por ano uma sardinhada, aí vem todos. Entre outras coisas. Mas acho que eu penso, a minha experiência profissional diz: é possível, mas a pessoa tem que saber apresentar-lhes, digamos, tem que pôr o isco no anzol. Mas parece-me um ponto interessante, Mário. Acho que há a necessidade de entender estas novas, porque há muita coisa que não está entendida. Não? Acho que continuamos a falar em associados como falávamos há 20 anos atrás. Não é? As pessoas são diferentes, as pessoas têm outras motivações, funcionam com tecnologias diferentes, comunicam de maneira diferente. Temos que entender também esses associados novamente. Não é? Claro. Não é despeciente, falámos já há pouco disto, não falámos por causa do website, mas eu quero implementar a partir de janeiro, de certeza absoluta, um questionário para utilizadores. Tem que saber qual é que são os gostos deles. Não? Se nós não nos adaptamos, não conseguimos perceber quem é que são as pessoas que estão do outro lado, como é que podemos fazer projetos e adequar as nossas missões às missões deles? Não é? Exato, eu tenho aqui mas desculpa, a Maria tinha uma palavra. Passas a palavra. Eu passo a ti, não, depois eu falo eu. Ok. Não, podes desculpa. Okay. Eu tive assim uma espécie de um devaneio, até porque nós, portanto, vou expor aqui a minha ideia, porque falámos de nos juntarmos e fazermos. E a ASPA também não tem espaços, mas temos núcleos que se organizam fisicamente e que se, portanto, e os núcleos, que queremos criar mais núcleos, não é? Porque nesta parte da pandemia não temos tantas atividades presenciais, mas temos de uma forma já para ligar a rede através virtual. Mas sabemos que os laços pessoais são essenciais. E se pudermos ligar os núcleos, associações locais, que haja uma intrusão, penso que possa haver um benefício de parte a parte. Agora,
claro que temos que dizer, cada núcleo terá que fazer esse processo de mapear ou de se identificar, assumir, e nós podemos moderar aqui, mas de facto pode haver sinergias, tentar congregar diferentes ofertas, porque de facto nós também gostamos da oferta do folclore, ou do fado, ou da comida, ou disto, e os outros vão gostar de ter outros programas, ou ter que esta juventude tenha acesso a outro tipo de programas ou bolsas. Temos talvez elaborar mais um bocadinho, conhecermos mais portanto, pelo menos as associações mais novas, conhecer mais o que existe. O meu comentário vem exatamente no sentido, e ainda bem que disse, por isso, a necessidade, e eu estava a pensar, qual foi a necessidade de nos juntarmos nesta associação, porque de facto, e no meu caso, ainda por cima, sou casada com um alemão, foi a minha necessidade? Eu tive imensa dificuldade em encontrar a comunidade portuguesa aqui, com os mesmos interesses que eu, mas tenho ainda uma maior dificuldade em mostrar a cultura portuguesa a amigos, a familiares e aos meros próprios filhos. E por isso, uma das coisas que me fez interessar pela ASPA foi também o contacto com outros representantes nativos, mas também representantes da comunidade portuguesa e outras associações que eu agora conheço e que tenho a possibilidade, inclusive o Instituto de Camões, para ensinar português aos meus filhos, atividades com crianças e atividades, e eu acho que há poucos eventos culturais. É verdade que é difícil organizar, mas também hoje em dia é muito mais fácil viajar. Por exemplo, eu sou de Heidelberg e vim aqui só para estar com portugueses e para falar sobre o associativismo. E eu acho que hoje em dia, vimos em Paderborn, que há o fado, há tão poucos destes eventos, e quando há, por exemplo, a fadista Marisa foi a Heidelberg, 6 meses antes eu já não consegui bilhete. Por isso, se conseguíssemos organizar mais eventos culturais, eu acho que isso era uma coisa que ia atrair. E com os rendimentos desses eventos, com o dinheiro dos bilhetes desses eventos, também se pode manter uma associação no sentido de arranjar verbas para os próximos... O rendimento não é assim tão interessante. É voluntariado, mas... Mas estou a referir. Mas tem que dar mais valor às pessoas que fazem cultura aqui e que estão cá, e não só virem de Portugal. Claro que nós não temos o nível de profissionalismo que outros têm, mas também nós podemos fazer a nível local muito. Eu não sei quantos concertos eu dou por ano, mas a maior parte são os alemães que estão interessados. As associações partilharem mais, se calhar essa informação é um passo que devemos estudar. Reunir-nos para partilhar. Temos também realidades geográficas muito distintas, ou seja, desculpa, a gente deixou por mim consome mais esse tipo de... Isso era outro ponto que eu queria dizer, em Heidelberg quase não há portugueses, não há massa crítica de portugueses que temos em Stuttgart, não há uma comunidade, há muitos portugueses, mas não há uma comunidade suficiente, não é como em Luxemburgo, que 25% da população é portuguesa. Mas quando nós fazemos um concerto, vem muito mais alemães portugueses, e eu faço publicidade. Ótimo, isso mostra a integração que a comunidade tem tido. E que a diversificação da programação tem de ser, exatamente como o Tiago disse, tem de ser mais, não só para portugueses, e especificamente mas para portugueses com alemães, porque hoje em dia somos integrados. Sim. Deixava só aqui, há várias solicitações, acho que... Eu só queria pegar um bocado no que agora mesmo, eu cheguei em 2010 a Berlim, e eu durante 4 anos, até a ASPA fazer o primeiro portal em 2013, pensava que não havia português em Berlim. Não havia português em Berlim. De facto, foi porque é que eu juntei uma associação, não sou ativo, mas foi porque havia um propósito. Há um propósito e juntei uma associação. E porque é que estou hoje aqui? Porque realmente há um evento. E há este propósito de juntar, fazer um networking e saber o que é que está a passar junto da comunidade que eu me identifico. Isto para dizer que as associações existem e desaparecem se não houver um propósito bem definido. Enquanto for associações de amigos do café, são boas associações e as pessoas juntam-se. Aqui na Alemanha também há muitas associações, que é o Dorfhaus, não? Isso é tudo bom, mas tendencialmente vão acabar, especialmente se foram comunidades imigrantes e depois de segunda e terceira geração, possivelmente vão acabar. Mas isto para dizer que, se calhar até volta para a apresentação do website, temos que fazer pensar o que é a associação, por que é que existiu. E enquanto, se não houver eventos,
vai ser muito difícil financiar e manter a associação, e por isso estamos todos a ver muitas associações a haver muita dificuldade, não haver financiamento. Já só uma questão das cotas. A minha experiência é que hoje em dia nós pagamos 15 euros por mês para o Netflix, mas não queremos pagar 15 euros por ano para uma associação. É uma fonte de rendimento. Nós que é o contrário, eu não pago para o Netflix, mas pago para a associação. É certamente uma fonte de rendimento, mas será algo que não sobrevive. Da experiência que tenho das associações, aquilo que manteve a associação foi a preparação de eventos, foi algum financiamento que tivemos da Europa, do governo, mas foi da participação do evento, de estar aqui e pagámos 15 euros, não sei bem se pagámos, não, mas é isso. Só queria fazer uma pergunta. Eu, quando se fala da profissionalização das associações, fico sempre um pouco pé atrás, o que é isto da profissionalização das associações e quanto não estamos a empresarializar a associação e quanto não estamos a competir de uma forma justa com as empresas. Eu acho que é um ponto interessantíssimo, eu também tinha escrevido aqui a profissionalização, acho que é perfeito, eu acho que posso understand a questão? Fazendo só um postponement, deixe falar só, o Raul já tinha solicitado a palavra e a Ana também gostava da opinião dela em relação a este novo normal. Raul. Sim, eu justamente eu tinha pedido a palavra na altura do novo normal, porque queria dizer que o Bom Dia sempre trabalhou por causa da necessidade e da forma daquilo que fazemos. O trabalhar online é já uma parte do ADN, ou seja, sempre trabalhamos online, ou pelo menos desde que o Bom Dia deixou de ser um jornal que fazia a comunidade de Luxemburgo e passou a fazer outras comunidades, aí teve de ser online. As reuniões de redação do Bom Dia são num grupo Facebook já há anos. E quando aconteceu a pandemia, aliás, nós demos com toda a modéstia algumas lições, por exemplo, aos colegas da agência Lusa, como é que era possível trabalhar online e enquanto eles acreditavam que isto seria impossível. E acabou por ser possível para muita gente. Agora, nada substitui o contacto direto, nada substitui os jantares, nada substitui termos reuniões das equipas, etc. E também tem que se fazer isso. E, portanto, esse elemento também me faz pensar no que foi dito, se as associações precisam ou não precisam de sedes. Eu sinceramente acredito que uma sede é muito importante, onde as pessoas se sentam, onde se encontram. No caso do Bom Dia, enquanto associação, não faz muito sentido, porque as pessoas estão todas espalhadas neste momento em cerca de 10 países. Era muito difícil encontrar-se ao fim da tarde no Café da Esquina. O Café da Esquina é mais uma vez as redes sociais. Eu queria só já agora dizer uma coisa, porque eu há bocado se calhar fui demasiado, segundo alguns dos nossos colaboradores e membros que me estão aqui a mandar mensagens no WhatsApp, fui demasiado violento com os apoios da DGACCP. Queria pedir desculpa se assim o pareci, sobretudo quando está aqui a ouvir-nos a senhora Secretária de Estado. Os apoios da DGACCP são fundamentais e têm permitido, tanto ao Bom Dia como a tantas outras estruturas, fazer coisas que não teriam sequer acontecido. Quando eu digo que há coisas a melhorar, é nomeadamente desse ponto de vista que, por exemplo, para dar um exemplo, o Bom Dia organizou um evento na semana passada, no sábado, em Düsseldorf, chamado Portugal Positivo. Esse evento Portugal Positivo representou, nós estimamos isso, 3 meses de trabalho de uma pessoa a tempo inteiro. Ou seja, foi distribuído por várias pessoas, mas se fosse uma pessoa a fazê-lo eram 3 meses de trabalho. Portanto, só o custo de gerir aquele projeto, de o coordenar, é absolutamente enorme. E, portanto, isso é pena que a gente não possa contabilizar isso, mas pronto, é como diz o Manuel, temos que nos desenrascar de outras formas e temos que encontrar soluções também para que possamos minimamente profissionalizar. E a mim não me assusta, eu ouvi um comentário aí na plateia sobre a profissionalização. Há associações muito grandes e há associações e há estruturas que nós nem temos ideia que são associações
e que empregam dezenas, para não dizer às vezes centenas de pessoas, não é? Portanto, isso não é defeito nenhum ter empregados, significa que, por exemplo, uma associação que tem um café habitualmente tem empregados. Não são os sócios que voluntariamente estão lá, há um empregado que está lá, que abre, que fecha, etc. Eu não vejo mal nisso, e neste novo tipo de associações é preciso também alguém que, por exemplo, há bocado falamos do site, o vosso belíssimo site, que gostei muito de ver. O site exige uma coisa, o trabalho todo que vocês já tiveram para fazer, mas depois há o trabalho a seguir, é a atualização. Eu sei porque faço um jornal, é todos os dias, todas as horas, e se estivéssemos todos a trabalhar 24 horas por dia, 24 horas seriam. Portanto, esse trabalho é muito difícil fazer só com voluntários. O Bom Dia, por exemplo, não poderia nunca fazer o seu trabalho só com voluntários, a não ser se aqui o G, como se diz no Luxemburgo, deixasse dormir, ou se a Ana Correia, por exemplo, que dá horas da vida dela todas as semanas para fazer uma emissão sobre música no Bom Dia, se ela tivesse 5 clones, e por enquanto ainda não chegamos aí, essa inteligência artificial ainda não a temos. Voluntários e automatização, mas Ana Correia, vamos passar, há ali várias solicitações. Ana Correia, interessa-me bastante perceber este novo normal, mas também do lado das crianças, não é? Do lado dos mais novos, não é? Como é que eles estão a reagir a esta pandemia? A Luso Academy trabalha com a comunidade, pronto, que eu acho mais fascinante, que são as crianças e jovens. E são as nossas crianças lusodescendentes que procuram a sua língua materna, procuram a sua cultura e por vezes não a encontram em lado nenhum. Na verdade, a Luso Academy surgiu mesmo dessa necessidade de as crianças terem um espaço de encontro entre elas para cantarem em português, tocarem em português, aprenderem um instrumento musical em português e conhecerem outras crianças. Falavam também de cativar jovens. Nós, pronto, temos a felicidade realmente dos nossos próprios professores de música já são lusodescendentes, já eles transmitem, né, a nossa cultura aos mais novos. Nós estamos em vários países, por isso realmente é difícil, sim, de manter sempre os professores motivados, mas é música e temos a felicidade de todos os nossos professores serem apaixonados por música e serem apaixonados pela nossa cultura em português. Por isso esse nosso trabalho está bastante facilitado. Sim. Eu queria só perguntar, portanto, estavas a dizer que tanto os jovens como as crianças procuram, quer dizer, não são vocês que estão a cativar essas pessoas, são elas que vêm a essa procura. Existe essa necessidade, não é? Existe essa necessidade. Muitos são os pais que têm esse interesse em os filhos aprenderem a tocar em português e muitos também para praticar a língua. Muitas crianças têm alguma dificuldade a falar, a escrever, então veem ali uma forma de aprender o português de uma maneira mais descontraída, que é através da música. E é claro, de uma forma muito mais divertida, porque estão a tocar e a cantar. Claro que também promovemos os concertos, que é uma forma de os cativar ainda mais. Eles sobem ao palco e cantam na língua deles e tocam, ou seja, acho que eles são os verdadeiros embaixadores da nossa língua cá fora. E falavam há pouco da integração com a comunidade, portanto, com a comunidade inglesa, com a comunidade luxemburguesa. Promovemos alguns eventos em conjunto e agora recentemente, ainda esta semana, recebemos o convite para as nossas crianças participarem o Luxemburgo vai ser o Ano Europeu da Cultura, este Sorralzete, e as nossas crianças foram convidadas para atuar na semana em setembro na capital europeia da cultura. Isso para nós realmente é um enorme orgulho, porque os luxemburgueses sabem que eles vão cantar em português e vão cantar as nossas músicas em português. Eles querem ouvir e querem que toda a gente ouça. Queria só terminar, pronto, tentar falar um pouquinho sobre tudo o que já se falou até aqui, a questão da parte da remuneração. Claro que nós, grande parte do nosso tempo é voluntariado, é de voluntários, mas as aulas, os professores, nós fazemos questão de
ajudar monetariamente, porque damos muito valor a um músico e achamos que deve ser de alguma forma retribuído. Claro. Muito bem, não, é ótimo, portanto não tem falta de associados, não é? Tem alguém curioso. Não. Mas passava, eu acho Eu que... posso só complementar porque este projeto... Sobre a Luz Mesa. É assim, eu conheci a Ana pelo Bom Dia, portanto, eu estive a assistir e comecei a ouvir o programa da Ana. E foi na fase da pandemia, portanto, e tinha a necessidade que o meu filho não podia ter aulas, portanto não podia aprender, não podia ir fora. Fui eu que fiz os desafios à Ana. Ana, tu, não sei se já experimentaste virtual, ele não conhecia a Ana da lado nenhum, não quer experimentar, e começámos então a aula teórica, foi um sucesso, depois a Ana ali também novas tecnologias, porque a Ana está na parte, ela de doutoramento em bioquímica, tem novas tecnologias de programação, e falava, conseguia comunicar bem com o meu filho, que é um bocado nerd, então gostava desse género de linguagens e houve ali uma química, e de facto... E foi muito bom. E também tem uma escola que não está aqui falada, mas também ligada à programação para crianças, e que ele também às vezes usava, em vez da aula de música, falavam também, porque a Ana faz música com programação, não é? Ou tem programas assim, e também começa a incutir, portanto, alicia uma série de competências que tem sido um sucesso, pelo menos com o meu filho, e é por isso que temos a parceria com a Luz Academy, e que queríamos, portanto já disse que gostaria de muito que outros pais que pusessem aqui os seus filhos para fazermos aqui um portal com uma música de português, aqui um portal ou um evento das crianças alemãs, ou outros músicos que irão aqui implementar o conceito, porque de facto, como mãe, sinto que é muito mais interessante para o meu filho ele estar a expressar-se em música e a cantar do que tirar as aulas de português, que aquilo é um bocadinho terrível para ele, e não são dadas pelo Camões, não são dadas pelo português. Mas pronto, e de facto, para mim tem sido um exemplo de como tudo isto nos une e como é que a Ana se adaptou e as crianças de facto aderem, não houve recusa, e portanto, obrigada Ana pelo teu envolvimento e obrigado Rolo por me dar a conhecer a Ana. Obrigada, eu posso só... Sim, Ana, diz. Hoje durante a aula com o filho da Viviana, ele disse, olha, se calhar vou mencionar o teu nome na conferência, e ele, a sério? Mas pronto, afinal não foi preciso eu mencionar. Não. Olha, só aqui da Inês. Sim, Inês. Concordo com a Ana, também isso que me move, ajuda quando os pais também estão convencidos de que chegar à cultura portuguesa, mesmo que seja simplesmente através da língua, e acredito que as associações talvez possam contribuir para convencer a geração moderna de imigrantes do valor que transmitimos aos nossos filhos, um bocadinho de quem nós somos, que, por exemplo, o facto de nossas crianças falarem português é uma mais-valia, etc. E isso é que deve ser o seio para a educação para daqui a 15 dias. Falar português é uma mais-valia, e isto começa nas famílias. Eu gostaria só de... Eu vou voltar a responder. Há aqui um ponto que eu, por acaso, eu tinha escrito aqui um guião sobre isso. É curioso que o último ponto é mesmo sobre a profissionalização. Não sei como é que vamos lá parar, sem indicar, mas acho bem. Não, eu levantava aqui este ponto, a questão da resiliência. Não? Já falámos muito em resiliência aqui. Será que ser resiliente, aceitar realmente o que está a acontecer neste ecossistema de meio ambiente, neste caso, mas também em todo o mundo, perceber e aceitar estas complexidades significa também introduzir realmente profissionais dentro das associações para poderem combater este tipo de movimentação muito rápida na sociedade civil. E a ideia, vou colocar, portanto, para responder à pergunta que foi levantada, da ideia da profissionalização, qual é que é a tua opinião, qual é que é a vossa opinião? É incontestável e eu não tenho problemas nenhums se formos comparar isso com uma empresarialização, porque estamos a direcionar o mesmo mercado. Se os recursos não vêm de outra fonte, eu tenho de agir como uma empresa, eu tenho de ir à procura de outras empresas que estejam dispostas a financiar-me e a apoiar-me, e para isso eu tenho de ir por projetos fundamentados, e tivemos o caso das candidaturas para programas de apoio. Nós estamos, as associações portuguesas estão tendencialmente muito dependentes destes apoios da DGA-CCP, porque é o mais imediato e é em língua portuguesa. Mas nós temos um Estado alemão com N programas. Só o Senado, por mim, tem N programas. Eu, para isso, já preciso de alguém que tenha uma fluência em alemão que eu não tenho. Apesar de eu ser conversacionalmente fluente, não consigo elaborar uma candidatura escrita
com o devido mérito. Para isso eu preciso ter alguém. Estou a ir ao mercado com outras associações e nessa perspectiva eu estou a atuar exatamente como uma empresa. Não tenho problemas nenhum em assumi-lo e acho que temos de ultrapassar esta questão da remuneração. Portanto, nós sabemos que associações sem fins lucrativos podem remunerar pessoal e isso parte dos proveitos que advenham da atividade associativa deve ser destinado a isso, porque senão nós vamos acabar sem pessoas. Ponto. Obrigado por esclarecer. Quando eu percebi, quando falaste isso, eu pensei, estava a referir a competir de igual a igual a um projeto ou um concurso, que uma empresa também se candidata e que não deve ser, no meu ver, o propósito de uma associação sem fins lucrativos. Mas ter profissionais, obviamente, faz sentido e é necessário. Só a direta concorrência para mim deixa de haver sentido numa associação. Haviam duas solicitações ali atrás, acho que o Mário, Maria também, acho que Maria, não é? Que chama? Lourdes, desculpa, tinha também levantado, não sei se queria, não sei se liga a este ponto. Não, ligava ao ponto. Foi esclarecido entretanto? Sim. Sim? A minha questão era, na sequência daquilo que o Filipe tinha dito. Tira a máscara, por favor, senão eu não entendo. Peço imensa desculpa. Obrigado. Aquilo que o Filipe tinha dito, portanto, um pouco nessa linha de pensamento, quais são os benefícios que as pessoas têm quando são associados dentro de uma associação. O que é que as associações realmente trazem de benefício? Porque também não falou em concertos, em espetáculos. Quer dizer, concertos e espetáculos, nós temos acesso, através da associação, através daquilo que acontece, não é? Portanto, aquilo que eu acho que é fundamental neste momento para o Ministério para o futuro destas associações é perceber, na sequência até daquilo que tu falaste sobre ver o inquérito, se as pessoas já poderem responder, como é que as pessoas veem estas associações trazer-lhes mais valias pelo facto de serem membros. Portanto, o que elas gostam de encontrar, para além de nos conhecermos, sermos portugueses, de encontrarmos pessoas com quem partilhamos o mesmo tipo de objetivos, ou de vivências, ou de expectativas, mas o que existe exatamente para isso, porque não será só encontrarmos num café, bebermos um café e fazermos pôr a conversa em dia, não é? Portanto, para mim essa é a essência daquilo que é o futuro deste movimento associativo, é realmente perceber what's in it for me. Portanto, eu acho que é a questão que nós já há pouco falámos, quando o Filipe disse que tinha acabado de associar ou de pagar ou qualquer coisa, quando eu ouço toda esta discussão, e um dos pontos que nós, quando em 2017, quando eu fui presidente da ASPAS, nós sentimos isso, quer dizer, o que é que nós, para nós agariarmos membros para as associações, o que é que nós temos que fazer para lhes oferecer? Não é? E esse é um desafio enorme, mas para mim é realmente o desafio futuro de levar estas associações a terem esse futuro, porque de outra forma andamos sempre aqui a tentar ajudar, são profissionais, não são profissionais, temos dinheiro, não temos dinheiro, sobra-nos o dinheiro dos apoios que temos para pagar ao profissional, portanto isto é tipo uma manta curta, não é? Estou a fazer aqui, estou a fazer claro, mas o essencial é realmente perceber o que é que as associações oferecem à sociedade e aos associados. Sem dúvida, sem dúvida. Eu só queria corrigir que por isso o que eu disse em relação aos concertos, isso não era que eu esperava que a ASPA ou outra associação em que eu me inscrevesse oferecesse concertos, o que também seria bom, mas o que a ASPA, o que a associação pode oferecer é uma facilitação de saber de concertos portugueses, de eu receber, por exemplo, na newsletter, receber uma seleção de eventos portugueses. Isso é um serviço que pode facilitar e ao mesmo tempo também pode ajudar outras associações que os vão organizar. Uma curadoria de informação de várias... Uma facilitação de informação ligada à comunidade portuguesa. Viviana, é para complementar? É para complementar. Mas nós não continuamos com esse inquérito que nós pensamos, não é? Que estamos a tentar perceber. Não é só what's in it for me, é o que é que vocês também feedback gostariam, portanto, que é isso que falaste, porque nós podemos tentar adivinhar e testar, não é? E testar demora tempo, mas se tivermos um feedback direto é muito mais fácil e mais rápido. Por isso, todos os feedbacks de vossos interesses, perspectivas, o que nos façam chegar, não quer dizer que vamos fazer acontecer, mas pelo menos damos algumas indicações, porque estar aqui
a tentar testar hipóteses demora. E é gostoso. Mas esse inquérito vai ser implementado, sai, depois enviamos para todos. Mas o Mário tinha pergunta. Nesse contexto, há bocado foi falado da presença da cultura portuguesa junto à vida pública alemã e também junto às comunidades portuguesas. Há uma coisa que é importante e decisiva. As associações portuguesas ou qualquer tipo de organização que se dedique a isso tem que ter um contacto intensivo e vital com os pelouros da cultura alemães, a nível autárquico e não só. Isso é importante. Enquanto as associações, Hamburgo é um caso especial, Hamburgo, a comunidade portuguesa tem uma posição forte, muito grande, histórica, portanto aí tem melhores experiências em outros lados. Isso é absolutamente decisivo. E, portanto, para isso as associações têm que também trabalhar em conjunto. Mas o contacto com os pelouros da cultura, com os presidentes das câmaras, etc., é vital. Mas tem que ser mesmo um contacto contínuo e a sério. Claro. Mas esta é a minha experiência. Ok, mas eu acho que cola também exatamente o que nós estávamos a falar também da profissionalização e da maneira também da missão da própria associação e de como é que ela se pode realmente adaptar a esta nova sociedade civil. Eu vou ser um bocadinho direto. Especialistas em imigração somos nós. Esse é o primeiro ponto. Porque nós é que somos os atores da imigração. Eu estou aqui há 50 anos, os outros estão um bocadinho mais ou menos tempo do que eu aqui. Nós é que conhecemos a evolução ou não evolução daquilo que nos afeta. Não foi por acaso que o nosso grupo, que a nossa associação se deu o nome de Grupo de Reflexão e Intervenção, GRI, da Diáspora Portuguesa da Alemanha. Portanto, não nos venham contar histórias sobre imigração, porque nós é que sabemos. Agora, o que eu não sou capaz é de organizar uma página de internet, ou para dar informações, onde depomos os nossos documentos, onde as pessoas podem entrar em contato connosco. No Facebook é tudo um bocadinho mais superficial. Mas nós, a nossa página de internet, solicitamos o apoio à DGA-CCP, que nos deu uma pequena soma e nós pedimos a um colega nosso que percebe da matéria, não tanto como os especialistas aqui presentes, jovens da ASPA, mas organizámos a nossa página. Portanto, eu nem me iludi em tentar fazer isso, não é a minha matéria. A minha matéria é aquilo que eu vivo e que vivi no dia a dia na evolução da minha vida até hoje. Portanto, nós temos que receber, primeiro temos que saber o que é que nós queremos dar como associação, é a nossa especialidade. O resto, o quadro, tem que ser organizado com pessoas que saibam da matéria e para isso temos que ter ou profissionais ou receber ajuda financeira para dar esse encargo aos profissionais. Só isso. Luís, queres acrescentar alguma coisa? Sim, a gente, na nossa associação já temos isso como a newsletters, onde todos os programas, por exemplo, alemães, acho que até hoje ou amanhã, há na Arte uma reportagem sobre a Amália Rodrigues, isso já temos há muito tempo, só claro temos também pessoas por trás disso que fazem o teu trabalho e custa dinheiro, isso não é fácil, mas pronto, já estamos por um caminho certo, mas já com a ajuda dos antigos, que não tinham as ferramentas como temos hoje, não? Mas esta reunião serve exatamente para este tipo de ideias, não é? Porque claro. Nós precisamos de eventos para também dar, eu como membro, não é? Mas precisamos de eventos, que é isso que nos estimula em procurar associações portuguesas e na nossa página também pode ajudar na promoção dos eventos das outras associações. Raul, Ana e Ana, querem dar alguma opinião em relação a este tema da profissionalização? Raul? Ana, faz favor. Não, pronto, eu já falei um pouco sobre isso, realmente nós temos a parte voluntária, mas retribuímos monetariamente aos professores. Há pouco falaram de haver a ligação com as câmaras municipais, com os pelouros da cultura, também o fazemos, felizmente. Temos também em Inglaterra apoio do Mayor of London, da Câmara Municipal de Londres, para projetos específicos. Eles apoiam a nossa cultura, apoiam a nossa língua, apoiam a nossa música
e as nossas crianças, por isso acho que não, a esse nível não nos podemos queixar. Sim, eu posso só acrescentar, eu insisto que de facto a profissionalização para que as associações cresçam e funcionem por vezes é essencial. Eu estava agora aqui no chat a debater isso também, porque, quer dizer, como eu disse há bocado, e insisto neste exemplo, é um exemplo muito prático que toda a gente percebe. Um café de uma associação não vai poder funcionar das 7 da manhã à 1 da manhã só com os associados e terá que recrutar empregados. Isso no passado nunca confundiu ninguém, não sei porque é que poderá confundir agora noutras atividades. Eu acho que aqui um ponto também foi tocado, eu não sei se poderíamos levantar também um bocadinho isto, foi eu também estavas a falar um bocadinho, acho que transversalmente toda a gente tocou, que foi portanto, a produção de candidaturas, não é, na língua alemã. Eu lançava ali o olhar ali para o Rui Azevedo. Existia a possibilidade do Instituto Camões poder fazer algum apoio a estas associações de criar na produção de candidaturas para o governo alemão? No nosso âmbito, obrigado. Nós, a ligação que temos com as associações é através dos nossos alunos, dos pais da educação. Nós participamos, onde há associações, nós participamos ativamente, através dos nossos alunos e dos professores, das atividades que eles desenvolvem, em Pforzheim, em Hamburgo. Sim, há uma particularidade do nosso. Agora, o Instituto Camões, que foi pena o nosso vogal do Conselho Diretivo teve de sair, ele está aqui presente, que eu poderia gostar. Mas o Instituto Camões está sancionado, também na Europa é diferente. Nos Estados Unidos, no Canadá, há apoio do Instituto Camões à Associação Portuguesa. Há uma rede apoiada. As nossas redes são oficiais, portanto, e aí não está previsto. Os apoios são indiretos, associados à atividade letiva e outras que também desenvolvem no estrangeiro. Mas há uma particularidade do nosso ensino português aqui na Alemanha. Nós temos 2.320 alunos este ano, que estão em 102 escolas, em 100 universidades alemãs, onde pode haver associações ou não, e quando há associações, os professores, os alunos participam ativamente quando é possível. Mas os nossos alunos provêm de 1.330 escolas, ou seja, dada a heterogeneidade que temos em sala de aula, nós estamos em 102 polos de português, de ensino português, mas os alunos vêm de 1.330 escolas, ou seja, 1.330 localidades. Portanto, é difícil de gerir isso em termos associativos. Quer dizer, sim, não sei se respondi a essa pergunta, mas a questão do apoio do Instituto Camões dá um apoio que for possível dentro da sua esfera, das suas esferas de atuação. Mas temos também a outra valência do Instituto Camões, que é a valência da cultura. E isso também é possível, mas lá está, dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, há a DGA-CCP que já dá apoios para as associações. E não pode haver apoios cumulativos. E queremos estar perto das associações, não temos uma fórmula para apoiar as associações para que deixem de existir, a não ser que a juventude e os nossos alunos pertençam já a associações. Não sei se respondi àquilo que pretendia, mas se não respondi, não foi mesmo. Obrigado. Maria, e depois. Antes de mais, agradecer. Já lá estava, desculpa. Por favor. Não. Sim, ok, é uma complementação, acho que é Maria. Desculpa, então só queria dizer se podíamos dar apoio para a tradução. Certo, e não para a tradução, mas para a produção. Candidaturas a programas alemães para projetos que poderiam, projetos das comunidades, neste caso das associações. Projetos, porque é assim, o programa que a gente aqui falou, que é a questão que se está a pôr, não paga, por exemplo, salários. E, por exemplo, um evento, trazer uma fadista aqui a Portugal, ao Castelo de Heidelberg, é claro que envolve uma organização que vai obrigar-nos, temos todas as nossas profissões e muitos de nós é por isso que aqui vivemos, vai obrigar-nos a contratar alguém para fazer essa organização de eventos. E a organização de eventos é cara. Só que este tipo de
programa não cobre essas verbas. Há alguns programas alemães que cobririam esse tipo de eventos, mas a candidatura a esses programas é uma candidatura alemã. E a pergunta que aqui se pôs é, se o Instituto Camões talvez não, mas a embaixada ou o governo português pudesse criar um programa que desse apoio, uma verba, só para a preparação dessa candidatura. Existe o mesmo na área da ciência, de investigação, para candidaturas, por exemplo, FCT. Pois não, de facto, não. A única... Seria um programa novo? Que o Instituto Camões pode dar na área da cultura é através do Plano de Ação Cultural Externa, que é definido pela Embaixada, de facto, neste caso nós temos uma Conselheira Cultural, de Instituição Civil, até agora, e pode haver contactos diretos, mas normalmente este tipo de programas são organizados por produtores externos. O Camões até pode dar algum apoio específico a uma área que seja da sua atuação, mas não substitui a produtores, organizadores, digamos, a não ser que seja dentro de um plano de ação cultural externa, articulado com a embaixada, com os consulados, por exemplo. Certo. Nós temos dificuldades, por exemplo, em trazer arranjos folclóricos dentro do âmbito do Instituto Camões, arranjos folclóricos, apoiar educações, alojamento, temos dificuldade nisso, como está dentro da nossa experimentação. Há outros apoios que neste caso nem a embaixada pode eventualmente dar, mas não está em ser. É isso, mas existe uma necessidade, portanto é bom também perceber que existe esta necessidade e que essa necessidade poderia ser comunicada de alguma maneira, não sei se através do Instituto Camões, mas talvez através da embaixada ou através de um programa que estávamos aqui a falar. O Alfredo tinha pedido já 2 ou 3 vezes, eu peço imensa desculpa, Alfredo, por favor, a última, ficas com o fecho. Eu gostava aqui de dizer uma coisa que, em princípio, eu acho que o Luís Pacheco foi, digamos assim, devia ter dito o trabalho da Associação Luso-Asiática em Campo. Para já, todas as associações deveriam gostar de ter, para já, o número de sócios que eles têm, e é interessante que uma comunidade mais alemã do que portuguesa em Hamburgo, e a maioria dos sócios da PGA são alemães, dão um grande valor à cultura portuguesa. Talvez deem mais valor à cultura portuguesa que os nossos 10 mil portugueses que nós temos em Hamburgo, tirando aqueles que fazem parte da PGA. Agora, há uma coisa que nós temos que ter consciência e tem a ver com o nosso relacionamento. Para já, o relacionamento das associações entre si. Não é em vão que a maior parte das associações com uma sede física estão a desaparecer. Os custos são enormes, o número de sócios reduzido, a situação económica também não é para todos a melhor, mas nós somos um bocadinho anarcas. Nós, portugueses, somos um bocadinho anarcas. Nós gostamos de fazer, por um lado, gostamos de fazer as coisas acima do joelho e, por outro lado, não queremos que ninguém se meta dentro da nossa capelinha. E talvez fosse importante que as associações com uma sede física, ou pelo menos aquilo que nós chamamos de associativismo clássico, pensasse de uma vez para sempre em se unir dentro. Faz sentido numa cidade haver 3 associações? Não. Porque nenhuma delas funciona como deve ser. Depois, e isso talvez seja a parte mais importante, que é, por exemplo, aquilo que a PGA não tem, não ter medo de entrar em contacto com a sociedade alemã, com as autoridades alemãs. Nós vivemos aqui, pagamos aqui os nossos impostos e olhamos muito para Portugal. Pedimos a Portugal aquilo que não estamos interessados em pedir aos alemães, nas comunas onde nós residimos, onde temos a nossa... Portanto, nós temos que perder o medo
receio de entrar em contato com as autarquias e pedir as ajudas nas autarquias. Não é em vão que existe, eu agora, perdoe-me aqueles que são católicos, se existe um conselho paroquial, o conselho paroquial não tem só a ver se as pessoas vão à igreja ou não, ou se há catequese ou não, tem que olhar para lá do muro do quintal. Existem os conselhos de integração. Os conselhos de integração não existem só para ver talvez questões sociais. Nós podemos e devíamos pedir com a mesma veemência com que culpabilizamos muitas vezes o Estado português nas faltas de ajuda. Devíamos pedir aos alemães aquilo que devíamos ter direito, mas que, ao que temos direito, é evidente, e que muitas vezes por uma questão de comunidade ou por questões linguísticas. Mas deveríamos pedir também o apoio aos alemães, de modo a nós podermos também, então, nos sítios onde as associações existem, ter o contra, digamos assim, ter a mais-valia, eles terem a mais-valia, eles podem nos ajudar, mas nós damos a mais-valia com a nossa cultura. Deixa-me só acrescentar uma frase, eu quero dar razão ao Alfredo, mas quero mostrar a dificuldade que existe, por exemplo, numa associação como a nossa. Eu vivo em Frankfurt, ele vive ali no Polo Norte, quase da Alemanha. O Tony Horta mora em Gelsenkirchen. Maria do Céu mora em Ravensburg. Ou seja, nós temos 5 pontos cardeais deste país e nenhum centro. A quem é que eu vou pedir? Vou pedir a quem possa pedir por mim. Por exemplo, para a realização da nossa próxima conferência, pedimos o apoio do Consulado de Düsseldorf e a senhora Cônsul conseguimos a sala da Volkshochschule gratuitamente. Portanto, tem que ser assim. Como eu já disse, nós somos meios cucos. Na primeira conferência fomos para São Jorgense, na segunda fomos para a Hagen, na terceira vamos para a Volkshochschule. E são exemplos que eu gosto de dar aqui, para quando alguém vir encostado à parede, abrir os olhos e pensar, bem, eu ia dizer que Denken, pensar de maneira colateral. E as outras associações irem-se abrir a iniciativas do género, umas às outras. Nós não conseguiremos viver sozinhos, só em solidariedade. É o que nós estamos fazendo aqui neste momento com o Bom Dia, que é uma, e com a ASPA, que é outra. Parece-me que esses são pontos interessantes, porque temos que fechar, e de alguma maneira foi já um dia longo da gente. Eu acho que, resumindo aqui alguns pontos que retirei, eu acho que a questão de entender realmente quem é que são os nossos associados é pertinente neste momento, perceberem que realmente quem é que são as pessoas com quem é que estamos a lidar, e perceber se alinhamos ou não a missão com estes novos associados, perceber de maneira como é que essa missão pode ser de uma maneira fresca, assim, comunicada desse modo. Tocámos também no ponto, acho que é um ponto importante, no trabalho cooperativo entre associações, não é? De maneira como é que as associações podem cooperar umas com as outras, quais é que são as mais-valias de uma das outras, perceber se esse diálogo pode ser ou não fomentado. Existia também a ideia que o Alfredo estava a tocar também de poder trabalhar e fomentar esta bilateralidade entre governos portugueses, ou pelo menos instituições portuguesas no espaço alemão, e tocou-se na profissionalização, que acho que é um ponto também essencial, onde deve ser inserido os esforços de maneira a conseguir digitalizar ou de alguma maneira introduzir e perceber se as associações... A utilização de serviços profissionais. Sim, eu acho que vai tocar realmente à sustentabilidade das próprias associações, acho eu, porque é óbvio que o governo português não vai estar a financiar uma profissionalização, mas as associações têm que ser sustentáveis, mesmo que tenham o empregado de café, como o Raul estava a dizer, não é, neste caso. Fechava aqui o ponto, agradeço-vos imenso pelas vossas solicitações, ao Raul e à Ana no Luxemburgo, e passava agora quer dizer, pedi uma salva de palmas. Sim,